Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, a todos nós reunidos. Mais um dia de estudo, né? Não acho que é uma palestra, eu acho que é um estudo. A gente está todo mundo aqui para aprender, né? Até estava falando com a Má agora. A gente hoje vai falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. E aí faltam mais duas bem-aventuranças para a gente encerrar esse ciclo de estudo, e aí vem novidades. Tá certo? Então, vamos lá. Realmente eu vou pedir desculpa para vocês, se de repente vocês me virem olhando aqui para o lado, é porque tá eu e a Claire hoje só em casa. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma pequenininha de 2 anos e meio. Então, ela tá ali no quartinho dela e a gente vai ficar todo mundo junto aqui hoje, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a quinta bem-aventurança nesse ciclo de estudo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? A gente pegou as bem-aventuranças das passagens de Mateus, de acordo com a escrita de Mateus, então isso a gente vai encontrar em Mateus 5, 7. E aí a gente vai relembrar, né, para quem não assistiu nenhum estudo ainda desse ciclo das bem-aventuranças, a gente está falando das bem-aventuranças de acordo com os estudos de Simão Pedro, né, que ele coloca as bem-aventuranças como degraus a serem atingidos e escalados numa crescente, em que uma virtude adquirida numa fase vai auxiliar na conquista da bem-aventurança seguinte, na conquista da virtude seguinte a ser conquistada. Então, o primeiro degrauzinho aí, a gente tem a humildade, bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui as virtudes, Simão Pedro fala justamente da questão da dissociação da humildade, né, que as virtudes dissociadas da humildade, elas vão se tornar, né, orgulho, vaidade, prepotência. Então, o primeiro degrau a ser alcançado é da humildade, ela é a base, né, para todos os outros degraus a serem atingidos. Se a gente não tem a humildade, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai conseguir galgar os degraus acima, tá? Depois vem a resignação, isso são as virtudes, tá? Então, primeiro a humildade, depois a resignação, com bem-aventurados os aflitos, em Mateus 5:4, em que fica bem claro para a gente que a resignação é o consentimento do coração, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A humildade nos torna responsável pelo nosso próprio sofrimento. Então, aí a importância da virtude adquirida na bem-aventurança anterior. Então, eu preciso da humildade, porque ela vai me permitir ser resignado, ela vai me fazer entender o propósito daquele meu sofrimento, tá certo? Aí, depois, a gente vai ter a mansuetude, a mansidão, a mansuetude em bem-aventurados os mansos, em Mateus 5:5, no terceiro degrau, a terceira bem-aventurança. Aí a gente vai adquirir, no quarto degrau, o senso de justiça, em bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Mateus 5:6. E hoje a gente vai entender, a gente vai aí aprofundar um pouquinho mais esse estudo com a quinta bem-aventurança, em que a gente vai conseguir adquirir a misericórdia, em bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mateus 5:7, tá? Então, partindo desse pressuposto, o Simão Pedro, ele vai colocar assim, essa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, ele vai seguir a mesma lógica
da virtude anterior, da bem-aventurança anterior, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles receberão essa justiça, eles serão consolados. Você procura a justiça, você vai obter a justiça. Então, aqui é a mesma coisa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, ou seja, misericórdia se dá, misericórdia se recebe, tá? Então, é a mesma lógica. E aí ele vai falar que o coração misericordioso é aquele coração envolvido com a compaixão. Então, é o coração compassivo, é um coração que ele se envolve por esse sentimento, por esse acalanto para com o outro. E só há compaixão no coração que é justo, que é manso, que é resignado, no coração que é humilde. Então, por isso ele linka todos esses degraus. Então, a gente não vai conseguir ter um coração compassivo se a gente não tiver adquirido o senso de justiça, a mansidão, a resignação e a humildade. Um degrau vai levando num crescente até o outro. Mas o que é a misericórdia? Né? Então, vamos entender primeiro o que é essa misericórdia. Na definição do dicionário Aurélio, a gente vai ter que, os grifos são meus, tá? Que misericórdia é um substantivo feminino, um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, num sofrimento. Dó, compaixão e piedade, né? Eu grifei essas palavras porque elas fazem sentido com a nossa fala, tá? Ela é também um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça, a clemência. Então, ela não é só um sentimento, ela é também a expressão desse sentimento, desculpa, através do perdão, da indulgência. Então, ela é também a movimentação desse sentimento, ela é a manifestação, ela é o nosso comportamento diante a dor e a solidariedade com relação ao sofrimento de alguém, tá? Só que misericórdia é muito diferente de tolerância. Uma coisa é a gente ter misericórdia, a gente ter aquele coração inundado de todos esses sentimentos, e outra coisa é a gente tolerar. E aí Simão Pedro vem dizer assim pra gente, ó, sem as virtudes dos degraus anteriores, a misericórdia se torna tolerância. Então, existe a tolerância, né? Uma coisa é eu ser misericordioso, outra coisa é ser tolerante. Eu posso ser tolerante com determinadas situações, mas isso não significa que eu seja misericordioso para com essas situações, tá? Então, sem essas virtudes, a misericórdia se torna tolerância, se torna o aguentar a outra pessoa, comumente movido por interesses próprios. Então, eu vou tolerar meu chefe, porque ele é meu chefe, é ele que dá meu emprego. Eu vou tolerar meu vizinho, porque tem que manter a boa vizinhança. Existe um interesse por trás disso. Eu vou tolerar determinada pessoa, aquele meu amigo, porque é o meu amigo que me leva para festas e que me leva para lugares divertidos, enfim, né? É o aguentar. A tolerância é só o aguentar. Só isso. Sem elas, essa compassividade não sente o efeito de transmitir ao outro esse sentimento, esse nosso envolvimento com o sentimento dela, ou seja, que sentimos de fato o que aquela pessoa está sentindo. É a tal da empatia, né? A empatia não é só você olhar para o outro e falar assim, nossa, que
triste o que fulano está passando, né? Não. A empatia faz a gente sentir aquela dor que o outro está sentindo. Isso é a misericórdia. Então, a misericórdia, essa compassividade, ela permite com que a gente vá até o outro e sinta a dor desse outro, de fato, o que esse outro está sentindo, tá? Com a misericórdia, não se tem parcimônia, não tem meio termo. Ou é compaixão, ou não é compaixão. Né? Então, se você é misericordioso, você tem compaixão para com o outro, você é compassivo, você tem um coração compassivo. Se você é tolerante, você é tolerante. Isso não tem a ver com compaixão. Você pode até ter dó do outro, mas não é esse sentimento de fazer sentir a dor do outro. Interessante que eu fazendo esse estudo, me veio à cabeça na faculdade, que os professores, para quem não sabe, eu sou formada em psicologia, para quem não sabe, os professores diziam assim para gente, porque vocês não podem se envolver com o paciente, não sei o quê, com a dor dele, a dor dele e tal, né, o máximo que vocês conseguirem manter de distanciamento. Na teoria, isso é muito legal, mas na prática não funciona, né? Inúmeras vezes eu me emocionei com a dor do paciente, inúmeras vezes eu senti aquela dor me doendo e de fato doía em mim. E tá tudo certo, depois que você termina o atendimento, aquela dor acaba. E até hoje, às vezes, quando eu converso com uma pessoa, eu converso com outra, sim, eu me emociono com aquela dor, com aquela situação, com aquela vivência. Dói, dói, é realmente o se colocar no lugar do outro, é de fato você sentir e você deixar com que essa pessoa perceba que que você está sentindo isso. Me veio até um fato, ainda terminando a faculdade, eu fiz um estágio no hospital, na UTI de Queimados, uma das experiências mais grandiosas da minha vida. E tinha um determinado paciente que ele já estava lá há alguns dias e todos os dias ele desenvolvia uma febre no mesmo horário. E aí o médico veio, me chamou e falou, Helena, isso não tá certo, porque ele tá medicado, né? Eu gostaria que você conversasse com ele. E aí eu tentei um dia, ele não quis conversa, tentei no outro dia, ele não quis conversa, no terceiro dia ele falou, poxa, essa menina não vai me dar sossego, né? Vamos lá. Falou, tá, o que você quer saber? Né, assim, bem delicado. Falei, não, meu papel aqui é de tentar entender o que está acontecendo, a sua dor, como foi o seu acidente, o que aconteceu. E aí ele contou tudo o que estava acontecendo. E aí ele começou a chorar, dizendo que ele estava muito preocupado, porque ele sabia que ele estava num hospital de referência, e ele não sabia onde estava o filho dele, que estava com ele no momento do acidente, né, que aconteceu a explosão. E ele estava muito preocupado com isso. E nesse momento, assim, me tocou muito ele numa situação deplorável, preocupado com o filho. É óbvio, é pai, e hoje, mais do que nunca, eu sei o que é isso. Mas nesse momento, interessante que eu ainda estava na faculdade, eu falei assim, eu não posso chorar, eu não posso chorar, eu não posso chorar, e tentando me controlar, mas assim, escorreu, né? Aí ele olhou para mim e falou, você tá chorando? Falei, é muito bonito ver a sua dor, sentindo tanta dor, né? Sua preocupação com o outro sentindo tanta dor. Eu falei, pois agora eu sei que eu posso confiar em você. Então, naquele dia, eu entendi o que é, não vou dizer aí a misericórdia, mas o que é você ser empático, você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. E você permitir com que o outro veja o que você sentiu isso, né? Que a dor dele te tocou. E isso não tem a ver com benefício ou mérito nenhum. Tem a ver com simplesmente aquela dor tocar o seu coração. Isso é a compaixão, né?
Então, aí a gente vai repensando e vai amadurecendo, né, ao longo dos anos o que de fato a gente deve ou não deve sentir, né? Só um exemplo. E uma passagem muito bonita de Jesus com relação a isso é a passagem em que Jesus chora a morte de Lázaro. Então, eu estou até aqui com uma colinha, vamos tentar entender. Jesus, com todo o conhecimento que ele tinha, ele sabia que Lázaro não estava morto, né? Ele sabia que Lázaro estava numa situação aí de sono, mas que ele iria voltar, que ele acordaria. Então, na verdade, não existia motivo para choro, ele tendo o conhecimento que ele tinha, ele sabendo que ele daria uma ordem e essa ordem seria cumprida. Mas ele chorou, ele de fato chorou. E por que ele chorou? Já que ele sabia disso tudo, já que ele sabia que Lázaro não estava morto. Jesus chorou porque ele se compadeceu da dor das pessoas que estavam ali. Ele sentiu a dor das pessoas e isso tocou Jesus. Então ele chorou. Isso é a compaixão. Ele se compadeceu. Né? O coração de Jesus tão puro não teria outra chance de acontecer outra coisa que não ele de fato se envolver e ele chorar. Ele demonstrou essa solidariedade, ele de fato sentir a dor do outro. É mais ou menos quando a gente vai num velório e a gente se emociona e chora e sente a dor que tá, aquela energia que tá no ambiente que nos toma. Né? Então, a gente, naquele momento, a gente está sendo compassivo, a gente está demonstrando a nossa compaixão para com a dor do outro, ainda que não seja a nossa. Então, aquela dor não era de Jesus. Jesus não estava choroso por conta da morte de Lázaro. Ele sabia que Lázaro estava vivo. Ele se compadeceu da dor e do sentimento que todas aquelas pessoas da família estavam sentindo. Então, esse foi o motivo do choro de Jesus. Mas essa é uma passagem muito bonita, justamente para nos mostrar esse exemplo de compaixão. Não é só solidariedade. Né? A solidariedade, a gente dá a mão, a gente oferece ajuda. A compaixão é além. A compaixão permite com que a gente sinta de fato a dor que o outro está sentindo. É um sentimento que inunda, que a gente não controla. Jesus chorou. Eu achei essa passagem de João linda. Creia, ele sabe o que você sente. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. Então ele chorou, porque ele sabia o que aquelas pessoas estavam sentindo. Essa passagem está em João 11:35. E aí, tem uma colocação de Guimarães Rosa muito bonita, foi até citada por Arthur Valadares nesse estudo junto com Simão Pedro, que Guimarães Rosa diz que misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. E é muito bonito isso. É a gente, de fato, estar lá. É a mesma coisa, de repente, que a gente sente quando a gente se emociona com um filme, quando a gente se coloca naquela situação e aquilo toma conta do nosso sentimento, a gente se envolve naquela situação. Então, é muito bonito isso. Misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. Então, misericórdia, a gente vai encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, o seguinte: misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e não poderá ser pacífico.
né? A gente vai aí ver essas duas virtudes nos estudos seguintes. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E aí o bicho pega, né? Até aí, até a gente se colocar no lugar do outro, é até a gente sentir a dor que o outro está sentindo, a gente ser empático, a gente se envolver com a dor do outro, é uma coisa. Agora, a gente perdoar, a gente esquecer o mal que nos foi feito, aí a gente já, né, já pega um pouquinho mais, já se torna um pouquinho mais difícil aí. E aí, Emmanuel vem dizer o que pra gente? Que a gente não atingirá a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Né? É muito interessante isso. A gente é mais jovem, a gente meio que quebra a cabeça com tudo, né? E aí eu trabalhava num abrigo de meninos. E aí eu sempre falava para minha mãe, eu não aceito isso. Esses meninos têm a escolha, todo mundo tem uma escolha, todo mundo tem uma escolha, todo mundo tem uma escolha. E minha mãe dizia assim para mim, calma, é sabedoria de mãe, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas minha mãe dizia assim, calma, filha, não é assim, não é assim, não é assim. E eu não entendia. Aí passou um determinado tempo, eu fui trabalhar na Fundação Casa. Aí eu entendi. Aí eu entendi que, de repente, na situação daquela pessoa, daquele menino, que eu também fui trabalhar com meninos, na situação daquele menino, na circunstância dele, com a vida dele, muito provavelmente eu faria a mesma coisa aqui, né? Então é isso que Emmanuel vem dizer pra gente. Que a gente precisa, né, desculpar esses erros, porque eles poderiam ser nossos. Primeiro que a gente está aqui no mesmo planeta, vivenciando as mesmas coisas, porque estamos todos no mesmo padrão vibratório, estamos todos na mesma energia. Então, isso não significa que o que eu estou acusando, o que eu estou julgando, a gente já vai entrar nessa questão do julgamento, não poderia ser eu. Ou que eu fiz e não estou querendo falar, então eu aponto o meu dedo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não vai ter paz enquanto a gente não conseguir de fato. Isso é um aprendizado, né? Não pensem vocês que eu já estou nessa fase aí, não, né? A gente está aí aprendendo todo mundo junto, né? A gente ainda sente dor, a gente ainda fica bravo, ainda dói. E aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos aí, com muita determinação e coragem, a parar essas arestas, tá? Então, a misericórdia, né, vai continuar aí, esse pensamento. A misericórdia também não se refere ao julgamento. Aliás, ela se refere ao não julgamento, a não olhar os outros com os olhos de juiz. A gente não tem esse direito. Olhando pelo comportamento de Jesus, sempre com um olhar amoroso, caridoso, benevolente, né, cheio de perdão das ofensas, repleto de amorosidade e de compaixão, a gente vai entender que é isso que a gente precisa. A gente pode não, eu pelo menos não consigo, mas é o que a gente precisa. Então, a gente tem também que não julgar. A gente não tem esse direito. O erro, o equívoco, a dificuldade, a insensatez, chamem do que a gente quiser, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas poderiam ser nossos esses comportamentos também. Aí, Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, versículos 3 a 5, ele vem dizer assim para a gente: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão,
quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Né? É muito difícil. É muito difícil. A gente ainda tem. Eu falo a gente generalizando, tá, gente? Mas na verdade eu deveria falar eu, tá? Só tô generalizando. Mas a gente tem esse pensamento de que é o outro tá errado, o outro fez. Olha, você viu que, meu Deus. Imagina, porque se fosse eu, se fosse comigo, seria diferente. Será mesmo? Eu brincava muito com os meus alunos no Brasil assim, né? A gente julgando essa questão, o outro é difícil, o outro é nesse julgamento, né? O outro é difícil, o outro às vezes é chato, é um porre, me irrita. E todos concordando, né? Eu julgando esse pensamento, não é isso é. Aí eu falei, então, a gente é fácil, né? Até porque a gente é o outro de alguém. Então, alguém olha para a gente como o outro. Então, a gente também é difícil no julgamento do outro. Então, a gente tem que, de fato, começar a olhar um pouco mais para a gente, um pouco mais para as nossas situações. É difícil, né? Não estou dizendo que é simples, não. Né? A gente tem um bocado de degrau para percorrer ainda, mas é importante já a gente começar a ter noção do que nos espera e do que a gente pode começar a se atentar nos nossos comportamentos e nas nossas atitudes. Né? E aí, João 8,7 vem dizer, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. É a passagem da mulher adúltera. Né, em que Jesus, com toda aquela brandura, interessante que Jesus tinha toda essa questão da brandura, da mansuetude, mas ele também era muito firme no seu falar, nos seus imperativos, nas suas ordens, né? Então tá, quem dentre vós não tem pecado? Então tira a primeira pedra. E ele, quem poderia fazer isso, não fez, né? Mas aí, ao mesmo tempo, ele diz para ela, vai e não voltes a pecar, né? Eu gosto muito desses imperativos. Jesus acolhe, ele estende a mão, mas ele dá um imperativo, vai, não peques mais, né? Vai, levanta-te e anda. Eu gosto muito desses imperativos, eles são muito encorajadores, né? Quando a gente consegue perceber a força e, ao mesmo tempo, a amorosidade do qual ele está carregado, né? E aí, né, a gente precisa pensar, a gente não julgue os outros só porque os pecados deles são diferentes dos nossos, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua dificuldade, de repente, e é bem isso mesmo, é só um pecado diferente, é só uma dificuldade diferente, é só um comportamento diferente, um vício diferente. A gente também tem os nossos vícios, a gente também tem os nossos comportamentos, a gente também tem os nossos equívocos, a gente comete. Então, a gente precisa cuidar, né? Porque a gente cai nesse ciclo, acaba virando um hábito esse tipo de comportamento do julgamento. Assim como é um hábito o ato de reclamar. Então, se a gente consegue
Assim também como é um hábito, a gente ser grato por cada pequena coisa que acontece na nossa vida. É sempre uma escolha, né? Mas, assim, são nossas escolhas. De repente, o outro tem um comportamento diferente do meu, de repente, eu só faço uma coisa diferente. Eu não fumo, mas eu bebo, né? Embora não aconteça nenhum dos dois, mas é um exemplo. Eu não falo mal do outro, mas eu conto uma mentirinha. Então, não importa o que quer que seja, é só diferente. Aí a importância do respeito, a importância da tolerância, a importância da gente ter adquirido todas as virtudes da mansidão, da resignação, da humildade, do senso de justiça, para que a gente consiga, de fato, chegar nesse ponto do não julgar. É claro, né? E não é uma desculpa, a gente pode julgar, porque não, é uma aprendizagem. A gente precisa aprender a olhar o outro com o olhar dele, é do outro, é o que o outro vê, é o que o outro sente, é o que o outro faz, né? Então, nesse momento que a gente vive, né, eu ainda insisto na frase, todo mundo diz assim, a gente está no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Então, todos nós estamos passando pela mesma situação, pelo mesmo tsunami, pelo mesmo furacão, pela mesma dor. Só que cada um está vivenciando, cada um está sentindo a dor do seu jeito, da forma como é peculiar a ela, né? Uns estão em iates nessa navegação toda, e tem outros que estão, né, nadando com todas as suas forças. Então, não, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Então, sim, a gente pode ter um olhar mais delicado, um olhar um pouco mais amoroso, e assim, gente, eu acho importante a gente perceber que a gente também merece esse olhar, né? Esse olhar de piedade, no sentido de compaixão mesmo, de que nós temos que olhar para nós, não que a gente tenha que esperar isso do outro, mas a gente precisa olhar para a gente com um olhar de amor diante dos nossos erros, para que a gente consiga não repeti-los, para que a gente consiga ter forças para enfrentar, para que a gente consiga ter discernimento em todas essas situações de dor, tá? Aí Chico vem dizer que o perdão é a lição mais difícil. Por isso, Jesus a reservou por último, quando nos ensinou que o perdão é mais uma questão de atitude do que de palavras, né? Então, muitas vezes, a gente, eu perdoo, eu te perdoo, eu perdoo, né? E é só uma palavra, mas aí a gente diz, eu te perdoo, mas não quero ver na minha frente, não quero chegar perto. Muitas situações eu me coloco assim. Eu perdoo, mas não quero mais ter contato. Não quero conversar, né? Não quero. E, na verdade, a gente está errado, né? Na verdade, nós estamos errados. O perdão verdadeiro, ele nos ensina que ele é uma atitude, né? Então, eu preciso estender a minha mão. Eu preciso, né, ter a atitude que Jesus teve, né? Então, por que Chico Xavier coloca como a última lição? Né? Logo depois, se eu não me engano, isso está em Boa Nova, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Conta que Jesus, assim que aconteceu o desencarne mesmo dele,
né, logo após a crucificação, a primeira coisa que ele foi fazer foi socorrer Judas, né, que estava lá no sofrimento, após cometer o suicídio, pelo peso que ele sentia da traição de Jesus. Então, assim, ele não falou para Judas, eu te perdoo. Ele foi lá e mostrou para Judas, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu tô aqui. E isso é o mais importante do que tudo. Então, o perdão, ele precisa vir junto com uma atitude, com o abrir os braços, com o estender a mão, com o tentar, né? É óbvio que num primeiro momento, né, a gente não vai fazer de um inimigo um amigo, mas a gente pode ir aí devagarzinho, dando a oportunidade também do outro se modificar, do outro mostrar que ele está arrependido, que ele, né, percebe o equívoco que cometeu, enfim, né? Mas é importante a questão da gente dar esse primeiro passo, da gente estender essa mão. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 918, é questionado assim aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem um progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, assim, quais são aí os indícios, os comportamentos que a gente pode reconhecer num homem, no seu progresso, sabendo que ele vai ser um espírito um pouco mais evoluído, né? E aí os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E aí eu fiquei um pouco triste quando eu li isso, né? Não é fácil, não é simples, mas a gente está caminhando, né? Eu acho que esse olhar de compaixão para conosco é importante. A gente perceber que a gente está caminhando, a gente já esteve em estágios muito piores, e não tem jeito, é inevitável, a gente vai ser anjo, pode demorar o tempo que for. Então, quanto mais a gente conseguir aí e modificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, a gente vai conseguir estar um pouco mais perto dessa prática da lei de Deus, tá? E quando antecipadamente compreende a vida espiritual, tá? Então, assim, eu preciso ter no meu comportamento, né, na minha vivência corpórea, a representatividade da prática da lei de Deus, entendendo essa questão espiritual, tá? E aí ele continua: é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência dos outros, lembrando-se dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Então, assim, a gente precisa ter no nosso comportamento, né, algo, não é parecido, é um comportamento igual ao comportamento de Jesus, que resulta na prática da lei de Deus. A gente vai ser indulgente, a gente vai perdoar, a gente não vai ser vingativo, né? Entendendo que, assim, não é, eu vou perdoar para que Deus me perdoe. É uma vivência, é um sentimento verdadeiro, é uma atitude verdadeira do perdão. E vai ser uma consequência, é lei. Não, isso não tem jeito. A gente planta e a gente vai colher, né? Eu vou repetir, e eu gosto muito desse pensamento. Deus é tão bom, mas tão bom, que ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. A gente tem a nossa escolha. Mas Deus também é tão justo,
que ele vai permitir com que a gente colha exatamente o que a gente plantou, né? E essa é uma lei, disso a gente não vai fugir. Né? Não tem equívoco, não tem escapatória. Essa é a lei de causa e efeito. Tá? Então, eu perdoando vai ser uma consequência eu ser perdoado no momento em que for oportuno. No momento em que eu necessitar do perdão, eu também vou ser perdoado por conta da lei, né, da ação e reação, tá? Então, vamos entender aí o que é indulgência, tá? Aí o evangelho vai trazer assim pra gente, atire-lhe a primeira pedra, e ele tá reforçando isso, tá? Ele tá reforçando essa fala, atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ah, Helena, então tá, mas o que é a indulgência? Indulgência é a facilidade para perdoar os erros cometidos, pelos outros. É uma clemência. Demonstração do perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Mas eu quero reforçar aqui que a indulgência, ela não é só a facilidade, ela é a demonstração desse comportamento. Ela é a demonstração do perdão. Então, eu vou demonstrar através das minhas atitudes que tá ok, que tá perdoado, que tá tudo certo. Tá? Então, a indulgência não é só um sentimento, ela é também um comportamento expresso através do nosso comportamento. Aliás, ele é um comportamento expresso através do perdão, tá? Eu vou perdoar, mas eu vou mostrar como que é isso, eu vou demonstrar, eu não preciso falar, eu te perdoo, as minhas atitudes vão mostrar, né? Costuma-se dizer que o perdão, ele é verdadeiro quando ele faz com que você nem saiba o motivo pelo qual você precisa perdoar. Então, não faz sentido. Ai, não, imagina, nossa, eu nem tô lembrado disso. E, de fato, não é só, né, para inglês ver, não é só uma fala qualquer, não é balela, né? É um sentimento, não, mas por que mesmo que eu tenho que te perdoar? Até porque a gente também vai precisar dessa indulgência, a gente vai precisar desse perdão, tá? Aí vem uma orientação dos espíritos aí no Evangelho dizendo o seguinte: ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vosso irmão? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros, né? Essas orientações dos Espíritos no Evangelho, sim, é para deixar a gente passar a noite acordado pensando, né? E é verdade. Porque a gente tem sempre uma desculpa para os nossos atos. Mas é por conta disso, é por conta do outro, é por conta, né, daquela situação, foi por conta disso. É sempre, mas o outro não tem. A gente não usa esse mesmo pensamento, essa mesma desculpa para o comportamento do outro. A gente é severo para com o outro. E tá errado. É o contrário. A gente tem que ser severo para conosco e indulgente para com o outro. A gente não tem que ser indulgente com a gente e severo para com o outro. Tá errado isso. Então, assim, esse capítulo 10, né, Bem-aventurados misericordiosos no Evangelho, ele vai falar quase que todo sobre o perdão, sobre a indulgência,
né, sobre a importância da gente perdoar para que Deus possa também nos perdoar, entrando aí na lei de ação e reação. Mas, assim, é interessante que a gente dá uma voltinha e entra na casinha, a gente dá uma voltinha e entra na casinha. Muita gente falou do perdão também na bem-aventurança anterior. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar desde sempre, né? Se eu não tiver a humildade, eu também não vou conseguir perdoar, no sentido de que, a partir do momento que eu perdoo, eu vou conseguir ser humilde para dizer que está tudo certo, para dizer que eu preciso daquela situação e que eu preciso aprender com ela. Isso é humildade, é o reconhecimento dessa nossa pequenez diante de tantas coisas que a gente vivencia, que a gente aponta, que a gente experiencia, enfim, né? Então, a questão do perdão, ela é muito séria, parece, como diria minha avó, é que nem o coelhinho da quermesse, que dá uma voltinha e entra na casinha, dá uma voltinha e entra na casinha, é a mesma coisa. Vira e mexe, vem até nós, assim, como lembretes, quase que diários, para que a gente possa ir repensar as coisas, né? E tem uma passagem de Jesus para encerrar, uma passagem que eu gosto muito, sim, que eu, às vezes, quando eu estou nesse pensamento de julgar, eu repito para mim a frase, né? Então, assim, a gente cai no erro, mas a gente fala, putz, né, tô errando. A gente reconhecer o nosso erro já é uma grande, grande coisa, né? E aí, tá em João 21, 22. Aí, disse-lhe Jesus, se eu, Jesus, quero que ele fique até que eu venha, que te importa ti? Segue-me tu. Então, que te interessa isso? Faz você o que é certo. Que te importa o comportamento do outro? Veja o seu comportamento. Segue-me tu. E é muito interessante que vem muito forte de verdade. Sim, poxa, de novo, né? Vamos lá, de novo, vamos de novo, vamos de novo. Até o momento em que a gente estiver percebendo, tá tudo ok. O problema é quando a gente não percebe, né, que a gente está errando até mais do que o outro. E aí, Emmanuel, seguindo essa fala de Jesus através de João, vai dizer assim: se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Quem te importa a ti? Segue-me tu. Que te importa o comportamento do outro? Vem você comigo, né? Então, assim, é mais uma vez aí para a gente repensar, para a gente se aquietar, né? Eu acho que todos esses pensamentos, todos esses estudos, eu não canso de repetir que esses estudos servem primeiro para mim, porque sou eu que estudo, sou eu que vou pesquisar, sou eu que vou ler, aí tem hora que eu falo, não vou dar conta disso, não. Tem um amigo nosso, lá do Brasil, que ele fala assim, não, eu não quero mais ler nada, eu quero até esquecer o que eu já sei, né? Ele brinca. Então, assim, que importa, Ti? Segue-me tu, segue você, o meu exemplo, já que você está observando isso, faz você o que é certo, deixa o outro no tempo do outro, e venha você no seu tempo. Então, vamos aí repensar, né? Repensar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, porque uma coisa está ligada à outra e não é tudo a mesma coisa.
Uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu penso, e outra coisa é a forma como eu me comporto. Então, é importante a gente ter essas coisas conectadas e que tenham consonância entre si. Do meu pensamento, do meu sentimento e da minha atitude, que tudo seja uma vibração só, né? Mas estamos aprendendo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. De repente, a gente ainda não consegue não pensar e não lembrar da frase que te importa, Tita. Quando eu lembro dessa frase, eu falo, caí, errei, né? Me equivoquei. Então, tá, vamos de novo. Né? E eu acho que o mais importante é quantas e quantas vezes nós estamos dispostos a recomeçar. É uma caminhada, a gente não precisa ter pressa. O importante é que todo mundo chegue e que a gente consiga auxiliar aquele que está num degrau abaixo, porque com certeza seremos auxiliados por quem está num degrau acima de todos nós. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez aos ouvidos de vocês, a oportunidade, né, desse estudo, porque, nossa, o que eu estou aprendendo ainda tá difícil colocar tudo em prática, mas o que eu estou aprendendo. Eu queria até colocar para você alguns comentários que as pessoas fizeram em alguns momentos, né? Carol falou sobre a ponte, quando você falou sobre auxiliar ao outro no não julgamento. Né? A Rejane colocou que as pessoas não conhecem nossas dores, mas devem, pelo menos, aprender a respeitar. Né? A gente nunca sabe, né, Mal, o que tem dentro do outro. Né? Então, o respeito, ele é primordial em qualquer situação. E não tem dessa, ai, é uma dorzinha, vamos dizer assim, né? Não importa ela qual seja. A Mafalda, né, aquela personagem da tirinha, ela tem um quadrinho dela que eu gosto muito, que ela fala justamente isso. Tem uma pessoa, uma outra menininha que tá reclamando, ai, porque tá me doendo muito, não sei o que, não sei o que. Ela fala assim, imagina, em mim tá doendo muito mais. Não, eu tô sentindo muito mais dor. Aí a outra fala assim, mas por quê? Ela falou, porque é em mim que doeu. Em mim é muito maior. Né? Isso então, é bem isso mesmo, Jânia. A questão da gente olhar o outro com compaixão, né? A Regiane colocou também que temos que ser suaves ao entrar no território sagrado do coração dos outros, porque não imaginamos as dores que moram lá, não é? Então, a gente tem que ser realmente respeitoso, compassivo. São os degraus, né, que a gente vai galgando para até sentir realmente a dor do outro. E eu acho que esses degraus, eles são tão verdadeiros, assim, é de uma inspiração tão grande e faz um sentido tão grande que quando a gente começa a entender, a gente fala, realmente, eu não chego no 10º degrau se eu não passar do primeiro. Então, vamos aqui, de pouquinho, entender. Né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas são como uma garrafinha de Coca-Cola que está ali na rua, que uma pessoa passa, chacoalha e larga. A outra passa, chacoalha e larga. Até que um desavisado vai lá e abre, explode tudo. Né? A gente não sabe quantas vezes aquilo foi chacoalhado. A gente não sabe que, às vezes, o que pode parecer uma gotinha é, na verdade, uma imensidão de dor e de situações que foram sendo postas e postas e postas, né, no coração dessa pessoa. A Rose, ela colocou que, mas e em situações em que o perdoado é perigoso? Quando você falou sobre perdoar, né? E apesar de perdoarmos, queremos estar longe dele. Eu não sei de onde é essa frase, eu posso pesquisar, mas ela diz assim, ó, que a gente tem que perdoar o nosso amigo, mas a gente tem que perdoar o nosso inimigo, mas a gente não pode confundir com um amigo.
né? Então, assim, eu acredito, você pode até me ajudar, Má. Se é uma pessoa que te oferece perigo, e é óbvio, você não deve estar perto dele, você não quer estar perto dele, ore por ele. É. Né? A oração cabe no perdão muito bem, principalmente nesses casos em que há perigo ainda em relação à pessoa a quem você perdoou. Mas a gente deve realmente perdoar e orar, porque vai haver o momento da reparação. Talvez não nessa encarnação, em uma outra, teremos a oportunidade de estar de novo com aquele irmão e dali realmente poder nascer uma aproximação maior, com respeito, com confiança. Às vezes, na mesma encarnação, isso não é possível, mas é possível o perdão com o afastamento, não tem problema nenhum, já que há perigo, né? E aí o afastamento é necessário, ele é importante, até pela preservação, às vezes até da vida, mas a questão é a oração, né? Eu acho que tudo bem a gente não estar perto, a gente não querer, a gente não poder, enfim, mas a gente conseguir orar, né? E aí eu acho que a oração, ela já se torna o comportamento que é esperado do perdão. É isso, porque a oração é a atitude que você está tendo de compaixão, de respeito, de empatia, mas às vezes não pode ter ainda o contato físico. Até porque não depende só da gente, né, Mar? Né, às vezes depende do outro. Então, né, a oração, ela cabe em qualquer cantinho sempre. Eu gostei também dessa lembrança de Rejane, que Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7, e ela colocou logo depois que o perdão nos liberta, né? Então, ela foi continuando, perdoar faz tão bem, tanto para quem libera, como para quem recebe o perdão. Tem toda a razão, minha querida Rejane. Verdade. Primeiro para quem perdoa, né? Não tem jeito. A Rose também, com certeza, é o que eu faço, carreguei o peso de não perdoar por muitos anos. Perdoei, mas não quero estar perto. É isso mesmo. Tudo certo. Isso é o início, né, da reparação. O Rossandro fala muito isso, que o perdão, ele não tem a ver com a gente querer estar perto. Eu posso perdoar, eu posso ter esse sentimento. E é interessante, Rose, assim, que você deve ter sentido isso. E é interessante que você até coloca isso, carreguei o peso, né? A partir do momento em que a gente perdoa, a gente não quer perto, mas a gente perdoa. E tá tudo bem, a gente até consegue orar. Eu só não quero na minha presença, porque me faz reavivar dores, sentimentos, e me traz um eu que eu não gosto, mas me torna leve, né? Então, assim, tá tudo certo eu perdoar, mas eu não. O perdão, ele não precisa ser confundido com obrigatoriedade de convivência, né? Eu acho que isso é importante a gente refletir.